Gênesis 32:30, vou ler ali, naquela versão que está projetada. Então chamou Jacó aquele lugar Peniel, que significa face de Deus, porquanto afirmou: vi Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Vou ler novamente. Então chamou José aquele lugar de Jacó. Não foi José, né? Agora vocês vão responder, ó. Então chamou Jacó aquele lugar de Peniel. Não esqueça, chamou o lugar de Peniel, face de Deus. Porquanto afirmou: vi Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Vamos pedir a Deus que nos oriente. Senhor, eis aqui a tua palavra, algo que fez muita diferença na minha vida, e hoje eu peço, Senhor, que de fato possa usar essa palavra para trazer luz à vida daqueles que estão aqui neste lugar. Por favor, ministra cada coração, que o teu Espírito Santo venha iluminar-nos, para que possamos entender o caminho a seguir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Legal, para entender esse texto, é preciso de entender um contexto, uma história que está dentro desse texto, né? E ao redor desse texto. E essa história é a história de um homem chamado Jacó, que era filho de Isaac, né? E Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, que era quem? Jacó e Esaú. Eles eram, né, nasceram juntos, lógico, gêmeos têm que nascer juntos, né? Só que havia ali uma batalha, uma luta no seu nascimento. A Bíblia diz que um nasceu agarrado ao calcanhar do outro, acho que ele estava dando uma botinha, né? Quem conhece jiu-jitsu ali, acho que ele estava numa botinha. Eles estavam, parece que, disputando ali quem iria nascer primeiro. Por que isso? Porque aquele que nasceria primeiro, ele teria mais vantagens. Ele estaria contando os pontos ali, Alexandre. O cara já ia nascer com a queda, entendeu? O cara já tinha dado a queda. Então ele tinha mais vantagens, tinha mais pontos. E então, quem nasce primeiro? Esaú. Esaú, então, tem o direito, ele nasce ali primeiro e tem a vantagem. E Jacó, ele era muito amigo de sua mãe. E os dois começam a arquitetar um plano contra o seu pai Isaac e seu irmão Esaú. Eles estão, então, numa família muito disfuncional. Não sei se você passa por isso, se a sua família é muito disfuncional, é uma família muito desequilibrada, ou você conhece uma família que seja assim. Hoje em dia não é muito difícil você encontrar pais que gostam mais de um filho do que de outro. Não é muito difícil. Eu que trabalho com jovens e adolescentes, eu tenho ouvido algumas histórias parecidas com essa. Uns puxam mais para um lado, outros para o outro, mas... E essa é a história aqui dessa família. E por causa desse problema familiar, né, existe um atrito maior. Porque então Jacó e sua mãe, eles enganam seu pai e seu irmão. Na hora, né, que Isaac iria abençoar o seu filho, Rebeca chega para Jacó e fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui e vamos ganhar uns pontinhos aqui de qualquer jeito aqui, sabe? Então, acontece que eles enganam, então Isaac, muito já velho, sem enxergar direito, ou mesmo cego, né? Ele é enganado. Jacó veste ali uma pele de animal, então assim engana o seu pai. Só que todo engano ele não fica encoberto. Toda vez que uma pessoa usa de um artifício de engano, de mentira, você pode ter certeza que isso vai vir à tona. Isso vem à tona, então Jacó, ele precisa de fugir, por orientação do próprio pai. Interessante, né? O próprio pai, ele é enganado, descobre, né, que o filho o enganou, fala: olha, cara, você tem que sair, porque o teu irmão vai te matar. E é justo que isso, né? Porque seu irmão está muito irado. Então Jacó, ele sai, vai viver, né, ali é uma outra história. Chega num lugar, ele encontra ali Labão, né, o seu sogro. Labão fala para ele trabalhar 7 anos, né, para casar-se com uma filha, e no final de 7 anos ele dá uma outra filha,
né, dando um migué ali, falando, olha, não, essa aqui, você casa com essa aqui que é mais velha, tal, é assim que acontece. E Jacó tem que trabalhar mais 7 anos, então 14 anos para casar com a mulher que ele amava, que era, quem sabe o nome dessa mulher? Lia e Raquel. Eu falei errado aqui no começo, não. A Rebeca é a mãe do Jacó, isso mesmo. Lia e Raquel. Jacó queria casar com Raquel e teve que trabalhar mais 7 anos porque Labão deu a Lia para ele. Então isso acontece, só que ele, no momento da sua vida, ele fala, cara, eu preciso de voltar e resolver o que eu não resolvi. Então ele volta, tem uma luta, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa luta, e a vida dele é mudada. Pode mudar. A vida de Jacó é muito parecida com a minha vida e com a sua vida, porque nós temos muitos conflitos. Muitas vezes familiares, muitas vezes do trabalho, muitas vezes na sociedade, muitas vezes até na academia. E como Jacó tinha muito conflito, eu e você, nós temos alguns conflitos. Alguns mais, outros menos. Como nós olhamos para aquelas crianças ali do Jardim Paraíso e do Morro do Meio, nós vemos ali muitas famílias disfuncionais, crianças com muitos conflitos familiares. Mas quando eu olho para as crianças aqui também do Guanabara e convivo com as crianças ali do Anitta Garibaldi, do São Marcos, eu vejo também muitos conflitos, talvez alguns até maiores. Você ouvindo a história de Jacó, você pode falar assim, cara, a minha história não é parecida com a dele, porque minha mãe não gostava mais de mim. Você pode falar, isso não é parecido, mas eu tenho certeza que você tem algum conflito. Será que tem alguém aqui que pode me dizer, pastor, eu não tenho conflito nenhum. Olha, minha vida nunca aconteceu nenhum problema. Foi tudo de boa. Eu não conheço ninguém que tenha vivido assim tão de boa. Mas eu conheço muita gente com a vida muito parecida com a de Jacó. Então Jacó ele tem que enfrentar, né, os conflitos familiares. E mais do que isso, enfrentar o seu conflito interno, a sua culpa. É difícil enfrentar um problema com o outro. É muito difícil. Agora enfrentar um problema consigo mesmo. Enfrentar algo que está dentro de você. Isso é muito difícil. Jacó ele começa a ter muito medo. Quando ele se depara com o seu erro, com o seu pecado, com aquilo que ele estava fazendo de errado, ele começa a ter medo. Lá no início, quando o seu irmão descobre o seu pai, ele já começa a se encher de temor ao ponto de sair de casa. De medo que o seu irmão pudesse tirar sua vida. E Jacó, ele precisa, de fato, resolver esse problema. Porque você imagina, você tem que sair de casa, corrido do seu irmão, porque você enganou seu pai, e agora você tem que trabalhar 7 anos para casar com a mulher que você ama, e depois você recebe a mulher que não é aquela mulher, recebe Lia, você tem que trabalhar mais 7 anos. Você imagina a confusão na cabeça de Jacó, atrelado ao medo. Porque eu fico imaginando, me coloquei no lugar, tive empatia por Jacó. Ele imaginou, acho que amanhã o meu irmão está batendo na porta aí, porque ele falou que vai me pegar. Ele falou que vem atrás de mim. E o que eu fiz não vai ficar no mole. Esaú tinha prometido a Jacó, não volta aqui não, cara. Não volta aqui não, vai embora, não volta aqui. Mas eu imagino que os pesadelos de Jacó não eram poucos. E chega um momento que ele precisa resolver os seus conflitos. Eu quero dizer para você que chega uma hora na nossa vida em que nós precisamos de resolver. Não dá para você ficar com aquele conflito a vida inteira. Chega uma hora que você tem que falar, basta, chega. Eu não consigo mais viver com isso. E todo medo, ele tem uma origem. Sabe qual que é a origem do medo? É o pecado. Lá em Gênesis 3, né, fala sobre isso.
que quando entrou o pecado no mundo, o erro, né, nós agora sofremos por isso. E creia, este é um caso de muita gente que carrega dentro de si o assombro do erro e erros não perdoados. Talvez você esteja pensando agora, né, aquele erro que eu cometi não sai da minha mente. Aquela situação mal resolvida, que eu não tive o perdão ou eu não perdoei, isso precisa ser perdoado, precisa ser resolvido, porque senão a minha vida não vai caminhar. Isso de fato você precisa de resolver. Como Jacó tomou um dia a decisão de pegar suas esposas, seus bens e voltar e resolver o seu problema, talvez hoje seja um dia em que você precisa de falar, basta, preciso de resolver esse problema. Então acontece a luta, porque Jacó então, ele sai da sua casa, sai do lugar onde ele está morando com suas esposas, e lá no capítulo 32, do verso 24 a 28, eu vou estar lendo aqui, acontece algo que eu tentei retratar através dessa imagem, essa figura. Eu quero dizer para vocês, deixar bem claro, que a Bíblia não diz que houve uma luta de jiu-jitsu. Tá ok? Que isso fique bem claro, para que vocês, olha, o pastor pregou lá na igreja que o jiu-jitsu começou lá em Gênesis. Ainda fala, se falar isso, fala com o Alexandre que falou. O Alexandre é faixa preta, então eu sou faixa roxa. Então assim, não estou dizendo, tá, que houve ali uma luta de jiu-jitsu. Mas se parece muito com uma luta de jiu-jitsu, porque, né, o anjo ele quer sair, Jacó não deixa, o anjo tem que deslocar seu quadril. Então assim, há uma aparência, mas não é a luta do jiu-jitsu. Eu gostaria de ler essa história rapidinho, poucos versículos. Versículo 24, ficando ele só, então Jacó ele sai de sua casa, então uma viagem com a sua família, com tudo que ele tinha, com seus bens, e chega nesse versículo 24 do capítulo 32. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então ele lutou a noite inteira com esse homem. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, sem que me abençoe. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. No caminho do seu retorno, para que ele pudesse resolver o seu medo, o seu problema, ele encontra com um anjo. E aqui nós temos algo que muitos não acreditam, mas a Bíblia fala e dá um nome teológico, para quem gosta, Alexandre, quem gosta de teologia, chama teofania, que é quando Deus, ele se apresenta, ele se manifesta. Então Deus ali se manifesta e tem uma luta. E diz aqui a Bíblia que ela durou a noite inteira. Jacó, querendo ser abençoado pelo Senhor, então tem um diálogo ali. E é perguntado o seu nome. Como é difícil, tem uma hora, né? De alguém chega para você, quem você é? Da onde você veio? O que você fez? Porque o perguntar, quando Deus pergunta o seu nome, o nome valia muito. Hoje, poucos, assim, não se vale muita coisa, porque, né, uma pessoa ali, ela deixa de pagar a conta, ela não está nem para o seu nome. Antigamente, na época dos meus pais, isso tinha mais valor. Hoje em dia, a pessoa não está nem aí para o nome dele. Ah, meu nome está jogado na sarjeta, não está nem aí. Mas para essa época aqui, o nome tinha muito sentido, tinha muito valor. E quando é se perguntado o nome, eu quero trazer para essa história algo que eu tenho certeza em que Jacó, ele trouxe para aquele momento. Quem sou eu?
Esse cara está perguntando quem eu sou. E se Deus parasse e te perguntasse, qual é o seu nome? Qual a sua identidade? Quem você é? Você diria para ele o quê? Você apenas, Rodrigo? Quando eu estou dizendo Rodrigo, eu estou dizendo quem eu sou. Sou aquele que engana. Jacó, então, dizendo o seu nome, falando que ele era um enganador. Aquele que deveria fazer o certo, mas fazia o errado. Então, ali naquele momento, Jacó, ele tem o seu nome mudado, de Jacó para Israel. Israel significa ele luta com Deus. E através de Israel, toda uma linhagem, toda uma história, ela é escrita, né? Isso começa com os seus pais, começa lá no Gênesis, né, com Adão, e vem e passa por Israel e chega onde? Em Jesus. Para isso, para que isso acontecesse de fato, precisaria que esse evento, essa luta, fosse travada com Deus. Para que esse nome fosse mudado. Para que esse pecado fosse perdoado. E para que esse medo fosse arrancado. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da luta, né? Eu pensando nas lutas, já pensei em como foi que o anjo ali, que o próprio Jesus deslocou a coxa, né, de Jacó. Não quero entrar nesse detalhe, eu quero dizer que existe uma luta muito grande para que você possa reconhecer o seu erro, reconhecer quem você é, a sua identidade, e para que o seu medo, para aquilo que você talvez tenha escondido, ou algo que venha pesando nas suas costas, seja resolvido. Existe uma luta. E olhando para essa luta, imagina uma luta que durou a noite inteira. Não tenho dúvida ali que o faixa preta ele poderia ter finalizado o faixa branca ali em 10, 15 segundos. O anjo, né, o próprio Senhor Jesus ali, ele poderia ter finalizado aquela luta desde o início. Mas é interessante que ele deixa que aquela luta, ela continue. É interessante quando lá no jiu-jitsu nós lutamos com alguém que está entrando, começando agora, nós deixamos que aquela pessoa ela desenvolva o seu jogo. Que ela comece a aplicar aquilo que ela já aprendeu. E quando eu rolo com o Alexandre, que é quem já rolou sabe como que é o negócio, na primeira pegada você já sente assim, não vou durar 10 segundos, né? Mas a bondade que Deus colocou nesse coração, Ele deixa que isso dure mais um pouco. E você começa a rolar, você começa a tentar posições, tentar sair daquelas situações difíceis, né? Aquela cabeça no pescoço, aquela sua orelha ralando no tatame. E Deus, Ele deixa que isso aconteça comigo e com você. Para que nós possamos reconhecer a nossa limitação. Para que quando você for tentar um golpe, você não consiga fazer aquele golpe, porque o que está dominando ali, é muito mais graduado. Ele tem muito mais condições, ele sabe muito mais. E na nossa vida é assim também. Deus deixa que você tente e que persista até você reconhecer. E muitas vezes isso dói, como doeu na vida de Jacó. Muitas vezes nós temos que ter, talvez um dos nossos membros ali afetados. Muitas vezes e quase todas elas, nós precisamos sofrer para que possamos resolver aquilo que não foi resolvido. Eu quero te perguntar nessa noite, mais uma vez, você está afim de travar essa batalha com Deus? De reconhecer o seu erro e de voltar aonde você pecou? Você quer mesmo, de fato, resolver esse problema? Você quer receber uma nova identidade? Você quer ser conhecido como aquele que luta com Deus, aquele que persevera, aquele que é corajoso? Você quer ser conhecido por aquele que enfrenta face a face você mesmo
e os seus problemas e coloca-se diante daquele que pode resolver os teus problemas. Porque é interessante que o final dessa história diz que Esaú recebe Jacó e lhe dá um abraço. Quero dizer que quando você entra na briga com Deus, o problema que você não pode resolver, Deus resolve. Jacó, ele estava com muito medo de encontrar com seu irmão. Esaú estava com 400 homens. Estava com 400 homens. Você leu todo o texto, eu quero que você faça isso em casa. Esaú estava preparado com 400 homens para receber Jacó. Então Jacó, ele começa olha, vou montar minha estratégia. Como que eu vou apanhar menos aqui, né? Quando eu lutar com o Alexandre, eu fico montando minha estratégia. Como que eu vou apanhar menos aqui? Né? Não deixa ele chegar muito perto, não deixa ele passar a tua guarda, porque senão... Então, José, ele separa o seu grupo em dois, multiplica ele em dois, as mulheres por um lado, com suas concubinas. E olha, se acontecer um problema aqui, pelo menos essa metade aqui vai se salvar. E ele preocupado com isso. A história relata essa preocupação. Mas diz a história que quando ele chega próximo do seu irmão, os dois se abraçam, porque o Senhor resolveu o seu problema. Quero dizer que quando você se ocupa com as coisas de Deus, quando você trava uma luta com o Senhor, você tem com Ele um diálogo, você tem com Ele uma aproximação. Quando você tem com Ele um relacionamento, onde você quer resolver o seu problema, e você não deixa Ele ir, você não vou te deixar ir, até com que você me abençoe. Eu preciso da sua bênção, preciso de receber a sua bênção. Preciso do seu perdão. O Senhor, Ele resolve os seus problemas. Eu poderia aqui contar alguns. Eu cheguei a listar algumas coisas que o Senhor resolveu na minha vida, depois que eu comecei a investir na vida de outras pessoas. Ou na minha vida mesmo, eu acho que é de outras pessoas, mas na verdade eu estou investindo na minha vida. Quando eu cuido do Diego, do Felipe, eu estou cuidando da minha vida. Quando você está com Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Talvez seria impossível para Jacó resolver o problema dele com o seu irmão, com Esaú. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele então se reconcilia com Esaú. Os dois tinham muitos bens e riquezas. Viviam, né, um do lado, outro do outro. E agora eles têm um encontro e é resolvido o seu problema. Então o pecado de Jacó é perdoado. E agora Esaú, que foi o ofendido, que foi o enganado, ele encontra seu irmão e ele também tem a oportunidade de perdoar o seu irmão. E a família, que era uma família toda irregular, uma família que era uma família totalmente, eu sempre esqueço, Jaque, disfuncional, passa agora a ser uma família abençoadora, porque eles começam a se relacionar. Eu quero que você, nessa noite, tome mesmo uma decisão. Aceite esse desafio de se relacionar, de resolver o seu problema. E é preciso de coragem. Talvez você esteja com medo, mas eu quero te dizer, enfrente esse medo. Coloque o dedo na ferida, volte aonde você caiu, aonde você errou. Muitas vezes no jiu-jitsu nós precisamos nos colocar em situações de dificuldade. Acho que estava falando isso com a galera ontem. Para que onde eu errei, eu possa ter entendimento de não errar mais. Muitas vezes aquela posição que não está sendo bem encaixada é porque eu não tive a humildade de me colocá-la, de se colocar para aprender. E se colocar naquela posição. Muitas vezes é uma posição difícil. Uma posição em que você parece estar sendo humilhado. Parece que você está tomando um amasso. Mas assim, nós começamos a aprender. E nessa noite, o Senhor me dá a oportunidade de ser diferente. Hoje é o dia de dar primeiro passo em direção a resolver os problemas do passado. Não deixe que o medo te perturbe. Não deixe. Deixe o medo de lado. Aceite o desafio que Jacó aceitou, de voltar aonde ele errou, voltar no lugar em que
talvez seja inevitável uma batalha, uma luta. Talvez seja inevitável que você saia ferido. Talvez você tenha um dos seus membros deslocado, um dos seus músculos. Talvez você venha sofrer mesmo. Eu não estou aqui, essa igreja não prega que quando você entende que Jesus é seu Senhor, você tem todos os seus problemas resolvidos, porque isso é uma mentira. Mas na verdade, nós temos a direção e o caminho. E nós sabemos bem o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Eu quero dizer para você, e você pode fazer, pastor, eu não acredito nisso. Eu não acredito que aquele anjo que lutou com Jacó era o próprio Deus. Eu quero dizer, Jacó também, ele não acreditaria se alguém contasse a história para ele. Ele precisou de passar por este momento. Muitas vezes na minha vida eu não acreditei. Muitas vezes eu passei por momentos difíceis e eu não acreditei que o Senhor pudesse estar comigo. Mas naquele momento em que eu me coloquei, me sujeitei à vontade do Senhor, o Senhor me mostrou, e eu estive com Ele face a face. Você quer se encontrar com o Senhor face a face? Você quer ter uma experiência com Deus de fato? Se coloque como Jacó. Tenha coragem. Quero pedir para você abaixar a tua cabeça. Pedir ao Fagner fazer aqui um sonzinho. A banda pode voltar. A gente pode tocar no final uma música. Eu quero pedir para você voltar lá onde você errou. Voltar talvez em um lugar onde traz dor. Voltar e colocar diante do Senhor a sua limitação. Talvez você tenha enganado alguém. Talvez você tenha deixado a sua vontade sobressair a algo que era justo. Talvez o seu problema seja com seu filho. Talvez o seu problema seja com seu neto. Talvez o seu problema seja com sua esposa. Talvez o seu problema seja com alguém no trabalho. Ou até mesmo com alguém aqui na igreja. Talvez o seu problema seja com o seu patrão. Talvez o seu problema seja com uma pessoa que você nem conhece. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela tinha raiva de uma pessoa que ela nem conhecia. O diabo, ele é astuto. Ele inventa coisas. E eu quero dizer para você que para que você possa crescer, para que você possa avançar, você precisa de voltar neste lugar e travar uma batalha com Deus. E essa batalha não é uma batalha rápida. Eu quero dizer que não é um passe de mágica que eu vou orar pela tua vida e os seus problemas aqui acabaram. Não, não é assim. A gente não prega isso. Nós não acreditamos que o evangelho seja isso. Mas essa batalha dura talvez uma noite inteira, como durou a de Jacó. Talvez essa batalha vai durar a semana inteira. Mas que você possa ser como Jacó. Você não corra dessa luta. Mesmo que você esteja em desvantagem. Mesmo que você seja o menos graduado. Mas que você, que eu, nós possamos enfrentar. E que nós possamos sair dessa batalha mais que vencedores. Com o nome mudado, com uma identidade mudada. Para que uma história seja escrita. Não mais uma história de derrota. Não mais uma história de medo. Não mais uma história de pesadelos. Mas uma história de vitória. Uma história de luta. Mas uma história de vitória. Que você possa progredir. Que você possa entender que existe normas, que existem regras e que nós não podemos fugir disso. E que eu e você, nós possamos sair deste lugar entendendo que nós precisamos e devemos ser corajosos. Ó Deus, eu não tenho dúvida, Pai, que a Tua palavra, ela muda vidas. Não tenho dúvida, porque a minha vida foi mudada. E muitas vezes eu não acreditei em muitas coisas que a Tua palavra dizia. Eu precisei de me colocar em situações para entender e reconhecer que Deus de fato não apenas existe, mas Ele está comigo. Ele é um Deus que se coloca comigo numa situação, em uma luta, para que Ele possa me ensinar. Ele se relaciona comigo
Ó Deus, eu sou muito grato ao Senhor por tudo que eu já passei. E te agradeço ainda pelos outros que eu vou passar. E agora eu peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, possa tocar cada coração aqui. Eu não conheço profundamente aqui quase ninguém. Mas eu sei, Pai, que todos que estão aqui precisam travar uma luta. E que essa luta seja uma luta em que possamos sair dela vitoriosos, tendo o nosso nome trocado. Nós não queremos mais ser enganadores, nós não queremos mais viver no pecado, nós não queremos usufruir daquilo que não é nosso. Mas nós queremos que o Senhor faça como o Senhor fez na vida de Jacó. Nós queremos nos reencontrar com Esaú. Nós queremos dar um abraço no nosso irmão. Nós queremos perdoar, ser perdoados. Nós queremos, Pai, viver olhando para frente. Não viver olhando para trás como Jacó vivia, movido pelo medo, olhando para trás. Mas eu quero, Pai, escutar da boca dos meus irmãos que agora nós vamos olhar para o alvo, que é Cristo. Essa história aponta para Jesus. E nós confiamos e acreditamos que o Senhor tem algo especial para nós no final dessa luta. Ó Deus, por favor, ministre aos corações. Que essa noite, que essa madrugada seja uma noite, uma madrugada como aquela de muito, muito tempo atrás, em que pela manhã nós possamos enxergar e ter uma nova história. E quando se depararmos, Pai, com a realidade, essa realidade possa ser muito melhor do que nós possamos pensar ou imaginar, porque o poder do Senhor opera em nós. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado porque eu posso compartilhar essa palavra abertamente. Eu tenho, Pai, desta igreja a confiança. Eu tenho, Pai, do meu time de jiu-jitsu a confiança. Eu não mereço isso, como Jacó não merecia, lutar com o Senhor. Mas o Senhor, pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, eu soube me dar essa oportunidade de compartilhar dessa noite. E que essa palavra possa trazer mudança. E que nós possamos, de fato, entender que nós precisamos de mudança. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está pronto para a batalha? De joelho quem vai? É assim que acontece. Quando a gente acaba de treinar, a gente fala de joelho quem vai. É aquele que... É não, Diegão. Aquele que está de joelho é aquele que vai lutar. Quero te convidar. Mesmo, não se colocar apenas de joelho fisicamente, mas de joelho para começar uma nova rola, uma nova batalha. Não tenho dúvida que o Senhor ministrou teu coração. Do mais novo ao mais experiente. Amém?